Desde 2020, quando o Abel Ferreira chegou aqui no Brasil para dirigir o Palmeiras, o ano de 2024 é o mais estranho. Não à toa, né? O Abel, que começa a ser criticado, que eu acho uma loucura, mas o Abel Ferreira teve eliminação com o Palmeiras na Copa Libertadores da América muito cedo, ainda nas oitavas de final, e também, na mesma fase, acabou caindo da Copa do Brasil. Agora tem só Brasileirão para tentar salvar o ano. Um ano que pode ser histórico. O Palmeiras, se repetir a virada épica que teve no passado, esse ano não precisa de tanto, é verdade. Mas se conseguir uma retomada como foi no final de 2023, vai conseguir fazer história e conquistar o título brasileiro pela terceira vez consecutiva. Algo que nas 12 vezes em que o Palmeiras conquistou a taça, depois da unificação da CBF, nunca aconteceu. Um bi nos anos 70, um bi nos anos 90, e agora o Palmeiras já tem um bi nos anos 2020, 2022, 2023 é do Verdão, tenta o tricampeonato inédito da sua história em 2024. Será que o Palmeiras vai conseguir? Aqui nesse vídeo a gente traz uma análise do que aconteceu na história nos últimos 2 anos em que o Abel Ferreira consegue conquistar o título brasileiro com o Palmeiras e também falar um pouquinho do que o Palmeiras precisa para conquistar esse título também no ano de 2024. Então, antes da análise, peço para que você deixe seu like, siga aqui o Pra Jogo, ative o sininho de notificações. A gente está aumentando o conteúdo por aqui. Bastante análise, bastante estatística, opinião, é claro, e também algumas lives que a gente está fazendo aqui semanalmente, conteúdo exclusivo do Pra Jogo, com muita coisa exclusiva também, levantamentos que só a gente faz. Então, por favor, se você gostar do trabalho, segue aqui a gente, que você não vai estar perdendo seu tempo, eu te garanto. Agora, vamos pro vídeo. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e esse é mais um vídeo do Pra Jogo para falar de números. Gosto muito, dessa vez foco no Palmeiras de Abel Ferreira, que busca de novo uma virada. Então vamos lembrar um pouquinho do que o Abel Ferreira já fez para conquistar títulos brasileiros pelo Verdão. Sempre considerando, é claro, esta 26ª rodada que começou nesse final de semana. Não estou considerando os jogos que já foram, estou considerando a rodada antes dela começar, portanto, até o final da 25ª rodada do Brasileiro. 2022, o Palmeiras tinha larga vantagem, 7 pontos à frente do Flamengo nessa altura do campeonato, faltando 13 jogos para disputar. Conseguiu ser campeão, 8 pontos à frente do vice-campeão, que foi o Internacional naquela oportunidade. No ano passado, a história foi bem diferente. Nessa altura do campeonato, o Palmeiras vivia uma péssima fase, vinha de derrotas consecutivas, depois começou aquela arrancada a partir da 27ª rodada, e aí o Palmeiras não parou mais, né? As vitórias começaram a partir da 28ª rodada, portanto, faltando 11 jogos para acabar. Até a 27ª rodada, o negócio estava ruim para o Palmeiras. Mas vamos relembrar então um pouquinho de como é que foi que aconteceu a história no ano passado. Tenho aqui as telinhas para vocês. Aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro na 25ª rodada. Depois que o Palmeiras tinha 2 derrotas seguidas no Brasileirão, tinha perdido para o Grêmio fora por 1-0, e aí na 25ª rodada perde para o Red Bull Bragantino, também fora de casa, por 2-1. Botafogo vinha numa sequência muito boa, chega a 52 pontos com uma vitória, o Palmeiras era o 4º colocado com 44. Portanto, nessa altura exatamente agora do campeonato, estava 8 pontos atrás, hoje começa a rodada só 3 pontos atrás, a 26ª. Só que a história para o Palmeiras naquela fase não estava tão boa. Vou mudar a tabela aqui para vocês verem que logo depois, 2 rodadas mais tarde, o Palmeiras continuava com 44 pontos. Acumulou 4 derrotas seguidas. Depois daquelas 2 que eu citei, perdeu para o Santos em casa de virada por 2-1. O Santos que acabou sendo rebaixado, mas o jogo também não foi no Allianz, foi na Arena Barueri, onde o Palmeiras tem alguns tropeços, já teve alguns esse ano, inclusive. Enquanto isso, o Botafogo nadava de braçada. O Botafogo abriu 14 pontos essa altura do campeonato, faltando 11 jogos para acabar. E aí veio o milagre do Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras acaba campeão no final daquele ano, mas 11 jogos antes estava 14 pontos atrás do Botafogo. A retomada começa na 28ª rodada, quando o Palmeiras vence o Coritiba por 2-0 jogando aqui no Paraná, onde eu falo. Eu vou até mostrar para vocês. Primeiro jogo do Palmeiras, 27ª rodada, aqui na tabela, em outubro, já no final de outubro do ano passado, Palmeiras perde para o Galo em casa 2-0. E aí começa. Você vai ver nos verdinhos, até o final de 2023, no empate fora de casa contra o Cruzeiro, que garantiu o título palmeirense, são 8 vitórias. O Palmeiras teve 8 vitórias, 2 empates e só perdeu uma vez. Tomou aquele 3-0, né, que foi uma saidinha ali da boa fase contra o Flamengo, né? Quem lembra desse jogo no passado? Escreve aqui embaixo nos comentários.
Uma derrota só em 11 jogos, 8 vitórias, o Palmeiras chegou a quase 79% de aproveitamento naquele período, 78,8%. E o Botafogo, glorioso Botafogo, naquele momento, vou mudar aqui para vocês verem, olha a sequência. Na 27ª rodada, quando o Palmeiras perdeu para o Galo por 2-0 em casa, o Botafogo visitou o América Mineiro, que acabou rebaixado também, e venceu por 2-1. E olha depois, o Botafogo não venceu mais até o jogo contra o Internacional, até a última rodada, quando perdeu 3-1 fora para o Inter. O Fogão somou 6 pontos em 11 jogos. 6 pontos em 11 jogos. 33 pontos em disputa. O Glorioso acabou fazendo só 6, não à toa. Perdeu até a vaga direta na Libertadores, acabou em quinto no Brasileirão daquele ano. E aí, vou até colocar a tabelinha para vocês aqui também, do Campeonato Brasileiro, como terminou, né? O pessoal já vai lembrar. Mas o Palmeiras foi campeão com 70 pontos. Acho que esse ano vai ser um pouco mais alta a média de corte, porque a gente tem aí boa fase do Palmeiras, né? Agora só com essa competição, sem as Copas. O Botafogo não está dando margem por enquanto, não está parecendo que vai perder essa vantagem, mas até essa altura do campeonato no passado também não dava essa margem. Começou faltando 11 jogos para o fim, agora faltam 13, então tem ainda um respiro aí para a torcida do Botafogo para começar a reviver o trauma, caso ele venha de novo em 2024. E também tem Fortaleza no bolo, né? Eu também não tiro o Flamengo, não, mas o Flamengo está um pouquinho atrás. Mas eu acho que pela qualidade do elenco pode até, quem sabe, chegar. Acho um pouco mais difícil, mas não dá para tirar da conta. E o Fortaleza com o Vojvoda tá brigando pelo título. Ainda é um time que perde alguns jogos importantes, perdeu agora para Botafogo e depois para Inter, num jogo atrasado, mas também está na briga. Então, vamos ver se o Palmeiras vai conseguir ter uma virada épica, como foi essa que eu mostrei para vocês. E vamos agora, na próxima parte do vídeo, analisar o que o Palmeiras precisa fazer para conquistar o Campeonato Brasileiro de 2024. Antes de projetar o campeonato do Palmeiras em 2024 para sair de fato com o título, vou deixar o recado dos meus parceiros, começando pela Engo Hoffmann Pneus e Serviços aqui de Curitiba. Se você é daqui, entra aqui na descrição e pega o contato deles, segue eles no Instagram também, porque eles estão com uma campanha de carcaça. Seu pneu usado vale até R$400 na troca pelos novos lá na Engo Hoffmann Pneus. Tem 3 unidades em Curitiba, pega o contato que você vai ver onde estão, lojas grandes, muito boas, inclusive. E aí, claro, quem é seguidor do Pra Jogo, cliente da Engo Hoffmann, ganha desconto, 20% de desconto no kit com 4 balanceamentos e uma geometria para você. Também, recadinho especial do pessoal da Formare Compensados, fazem o melhor compensado do Brasil. Se você precisa do compensado da Formare para sua obra, pega aqui contato, desconto especial para quem vem pelo Pra Jogo também, e você vai ter o serviço e o compensado do pessoal que também serve as grandes arenas do Brasil, manda compensado para aquele piso antiderrapante, e claro, o pessoal da Fórmula 1 que constrói as arquibancadas móveis com o compensado da Formare. Contato aqui embaixo, parceiros do Pra Jogo que fazem a gente estar aqui todos os dias. Voltando agora, que a gente vai analisar com certeza o Palmeiras de 2024 para saber se dá para sair com o título. Como eu estava falando no vídeo, 3 pontos atrás do Botafogo, uma sequência boa com 11 pontos conquistados, um a mais do que o Botafogo e um a menos que o Fortaleza. Tá? O Fortaleza conseguiu subir uma posição na tabela porque o Fortaleza fez 48 pontos, apesar de ter perdido para o Inter. Fez 12 pontos nos últimos 15 jogos, o Palmeiras fez 11. Então o time do Fortaleza acabou passando o Palmeiras na tabela, ficando 1 ponto na frente até aqui, depois das últimas 5 rodadas. E aí, a gente tem que tentar analisar se o Palmeiras vai ou não conseguir o título brasileiro. Estou mudando a tela de novo para a gente poder ver os jogos que faltam. Palmeiras pega Criciúma em casa, Vasco fora, Atlético Mineiro em casa, Bragantino fora, Juventude fora, depois Fortaleza em casa, tem o clássico com o Corinthians ainda, pega Grêmio, pega Bahia, Atlético Goianiense, tem o confronto contra o Botafogo em casa, Cruzeiro e também o Fluminense. Enquanto o Fogão tem alguns jogos que também não são tão tranquilos, mas está mais ou menos no mesmo nível do Palmeiras. Eu fiz uma simulação, depois eu vou trazendo para jogo um pouco mais para frente, a simulação das últimas rodadas do Brasileirão, para a gente tentar ver quem vai sair com o título. Mas a simulação de hoje deu Palmeiras, por conta do confronto direto. O Palmeiras ficaria 2 pontos à frente do Botafogo, campeão com 76 pontos, e o Botafogo com 74. A grande questão é o jogo do dia 30 do 11. Se os dois mantiverem mais ou menos a média, e eu coloquei Palmeiras perdendo para o Corinthians, você tem que fazer uma análise bastante realista, que poderia acontecer de fato, até pessimista para o Palmeiras e também até um pouco pessimista para o Botafogo, para ver
como é que eles chegariam. E nessa simulação, o Palmeiras ficou 2 pontos à frente, justamente por conta desse confronto na 36ª rodada, 30 de novembro, de 2024, Palmeiras e Botafogo, jogo que fatalmente vai ser no Allianz Parque. Então, quero saber de você se você ainda acredita no trabalho do Abel Ferreira, se você acha que o Palmeiras vai ser o campeão, ou se o Botafogo, de fato, vai conquistar o título. Ou será que o Fortaleza vai surpreender os dois, né? Aí seria um trauma botafoguense também inacreditável. Quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários e, claro, se você não nos segue, comece a seguir o trabalho do Pra Jogo, porque aqui a gente traz bastante análise, a gente lembra muita história, a gente faz bastante desse tipo de conteúdo para você. Espero vocês no próximo vídeo, combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.